Como os pais reconhecem que seus filhos são autistas? Bom, de modo geral, são pouquíssimos os pais que identificam de imediato que seus filhos podem ser autistas, a não ser que ele já possui algum conhecimento prévio, né, sobre as principais características do autismo e o que implica o autismo em si. Mas, de modo geral, o que a gente presencia bastante é o relato de que os pais, eles identificam sim, né, que tem alguma coisa ali de errado, ou então alguma coisa que a sua criança não esteja fazendo ou tenha deixado de fazer, né, algum possível atraso, aquela intuição de mãe, né, principalmente, poxa, tem alguma coisa errada, isso não tá legal. Então pode ser aí que comece a primeira lâmpada a ser acesa de que possa estar tendo algum problema ali com aquela criança. Quais foram os sinais? Os sinais, eles são bem diferentes, eles divergem bastante de indivíduo para indivíduo. Alguns têm umas características bem mais evidentes e outros umas características mais sutis. Aqui, os primeiros sinais, no caso, foram a perda de habilidade. Como assim? No caso, ele já tinha adquirido uma habilidade, que no caso era o falar, né? Ele começou a balbuciar, emitir sons, formar pequenas palavras, mamãe, papai, dar o apelido aos irmãos. E como que assim, de repente, ele parou de falar, parou de balbuciar, de emitir sons, enfim. Então, isso foi uma perda de habilidade que já era adquirida. É o que a gente chama até de autismo regressivo, né? Outra característica importante é o chamar e ele não atender. Então, eu chamava ele pelo nome diversas vezes e ele não olhava para mim, não olhava para onde, na direção de onde estava vindo o som, dando ao nosso entender como se ele não estivesse escutando, como se ele tivesse algum problema de audição, né? Obedecer a algum comando simples, por exemplo, um objeto caísse no chão e dizer, pega, por favor, pega do chão, e ficar assim sem entender, né, o que eu estava pedindo, né, o que era aquele objeto, o que era o chão, o que era para ele pegar, para entender de que ele não compreendia. Outra característica era usar a minha mão como ferramenta, como assim, ele queria pegar algum objeto que estava fora do alcance dele, ao invés dele apontar para mim, sinalizando de que ele queria aquilo e ele não conseguia pegar, não. Ele usava a minha mão para levar na direção do objeto que ele queria, para que eu pudesse pegar para ele. Outra característica que conforme o tempo foi passando, aí foi surgindo, é o brincar sem função. Pegar, por exemplo, um carrinho e ao invés de brincar normalmente com o carrinho, bibi, emitir o som, né, usar o imaginário do que é brincar com o carrinho, não, isso dificilmente acontecia. Pegava o carrinho, ficava manuseando, olhando, movimentando as rodinhas do carrinho, ou então levava muito os brinquedos na boca, demasiadamente. Então foi algo que foi se tornando cada vez mais evidente. Outra característica que também foi surgindo no decorrer de tudo isso, como que foi o diagnóstico? O diagnóstico, ele é um processo, ele não é algo que acontece assim imediatamente, né? A partir do momento que a gente identifica que alguma coisa possa não estar dentro do esperado para aquela fase de desenvolvimento da criança, o importante é você levar essa queixa para o profissional, no caso o pediatra, que é o que acompanha a criança, e ele vai estar te direcionando. Provavelmente vai estar passando pelo neuropediatra, vai estar fazendo alguns exames que são de praxe, né? Que são exames que servem para excluir outros diagnósticos, né? Excluir doenças. Feita a exclusão dessas doenças, aí sim a gente direciona um tratamento mais direcionado. Mas independente de ter um diagnóstico já firmado, estabelecido, a intervenção precoce é a chave do sucesso.
né? É o que tem de mais importante, é não perder tempo. Intervenção precoce é a melhor coisa. Investir em estimulação, em terapias, né? A própria equipe multidisciplinar que envolve essas estimulações, essas terapias, vai estar sempre no constante processo de avaliação, reavaliação, intervenção ali com essa criança, o que vai facilitar muito também até na resolução para que possa ter logo o diagnóstico.